11h46 agora, exatamente 11h46, e no nosso quadro Dicas da Manhã, você vai saber um pouquinho mais com uma super especialista, arquiteta, especialista em ambiente de trabalho, Priscila Benck. Ela que fala como as cores ajudam a combater até mesmo o estresse no trabalho. Dicas da Manhã da Mais. Priscila Benck, bom dia. Bom dia, Carol. Prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigada aí por nos atender aqui na Rádio Mais. Priscila, como pode cores no ambiente onde a gente fica influenciar tanto o nosso desempenho, até mesmo o nosso humor? Pois é, Carol. Bom, a gente precisa pensar primeiro que todos nós somos pessoas, né? Seres humanos. Então, a gente é influenciado por tudo ao nosso redor. Né? Já parou para perceber que às vezes a gente entra num ambiente e a gente passa bastante tempo ali dentro e alguma coisa começa a incomodar, a gente não se sente bem e quer ir embora. Muitas vezes não só a influência das outras pessoas ou de alguma situação pode estar interferindo aí. Às vezes também o próprio ambiente físico, né? O lugar onde a gente está também pode estar influenciando no nosso comportamento. E isso vale tanto iluminação, a acústica do lugar e também as cores. Perfeito, é exatamente isso. Tudo que está em volta da gente, então esse espaço físico onde a gente está inserido, todas essas informações vão chegar no nosso cérebro de alguma forma. A gente tem receptores no nosso corpo que eles captam a luz, o que a gente está enxergando, os sons, enfim, e levam essa informação para o cérebro. E a partir daí, o nosso cérebro registra e interpreta essas informações e nos gera um determinado comportamento. É por isso que então a gente precisa cuidar muito onde é que a gente está, né? Onde é que a gente vai trabalhar para que essa influência seja uma influência positiva, evitando daqui a pouco uma situação de estresse. E para o ambiente de trabalho, quais seriam as cores mais indicadas? Ou, dependendo do trabalho, né, do ramo de atividade, é uma cor e outra é outra? Como é que funciona isso, Priscila? Perfeito, Carol. Cada atividade, né, que a gente puder analisar qual que é o objetivo que se tem que cumprir no ambiente de trabalho, a gente pode determinar uma cor diferente, tá? Porque cada uma delas influencia de uma maneira diferente. Então, normalmente a gente divide as cores entre cores quentes e cores frias. Assim como a temperatura mesmo. Sabe, quando a gente está num ambiente mais frio, a gente tende a ficar mais calmo, né? Mais tranquilo. Quando a gente está num ambiente com muito calor, agora verão, a gente se agita mais. Então, a cor, mesmo que de forma visual, ela também consegue passar essas sensações. E quais são as cores frias e as cores quentes? As cores frias, normalmente, são aquelas que vão para os tons do azul, do violeta, do verde, sabe? Que são essas cores mais frescas, assim. E as cores quentes já são as mais tons amarelados, o vermelho, o laranja, que nos dão essa atividade mais intensa, né? Entendi. Então, por exemplo, num lugar, num escritório, num consultório médico, em lugares onde as pessoas têm que ficar mais tranquilas e mais calmas, o ideal seria usar essas cores frias que a gente está falando aqui. O azul, o verde. E posso fazer uma analogia para o ambiente doméstico? Talvez no quarto e na sala também Claro. seria interessante a gente usar essas cores? Perfeito, Carol, é exatamente isso. As cores frias são as cores que justamente vão nos deixar mais relaxados, né? Vão diminuir, assim, aquela nossa agitação. Então, é bem bacana também utilizar, seja para um ambiente de trabalho que exige a concentração, mas também num ambiente de um dormitório, onde a ideia realmente é que a gente possa relaxar e conseguir ter um sono melhor. Poder ficar mais tranquilo. Já as cores quentes, o laranjado, o vermelho e o amarelo, são indicados para quais ambientes corporativos, Priscila? Olha, Carol, principalmente aqueles ambientes onde a gente precisa estimular a criatividade. Criatividade, comunicação, né, que possa ter essas trocas. Então, por exemplo, ambientes, salas de brainstorm, onde as pessoas precisam criar, né, ter ideias novas, onde precisa se estimular essa comunicação entre as pessoas. É perfeito, é muito bacana utilizar essas cores mais quentes, que pode ser ou uma delas, né, um tom de amarelo, ou um tom de vermelho, ou a composição delas, e daí deixar um ambiente realmente bem ativo. Ai, super legal. E isso, então, pode influenciar até mesmo na nossa saúde também. Perfeito. Também, todos esses elementos do espaço externo, eles nos influenciam de uma forma, de acordo com a nossa saúde física ou mental mesmo. Então, a gente está falando muito das cores,
o sentido mais psicológico mesmo, né? Então, se a gente precisa realmente ter concentração no ambiente de trabalho e a gente está de frente para uma parede vermelha, por exemplo, vai ser muito difícil. E daí, com isso, com o tempo, a gente, muitas horas de frente para essa parede vermelha, pode acabar nos gerando uma sensação de estresse. Né? Ele pode trazer até mesmo aí uma situação de estresse. Então, na verdade, na minha casa, agora levando isso para casa também, o ideal seria eu nem ter alguma parede vermelha em casa, né? Porque ninguém quer ficar estressado em casa. O vermelho, de todas as cores, é a cor que mais vai nos agitar, né? Nos dá essa sensação de mais agitação no corpo. Então, tem que cuidar a proporção que se usa esse vermelho. Se são só detalhes, não precisa daí mudar a casa em função disso. Claro. Mas realmente, quando a gente está falando dessa influência da cor, a gente precisa imaginar essa cor numa superfície grande, né? A cor predominante do ambiente é essa que vai, sim, ativar uma determinada região do nosso cérebro e determinar o nosso comportamento. Alguns detalhes, de repente, na sala seria até interessante para dar uma reavivada, né? Uma vida, perfeito. A gente sempre busca harmonia, né, Carol? Então, o ideal é ver assim, qual que é o objetivo do ambiente? É relaxar ou é deixar as pessoas um pouco mais ativas? A partir daí, a gente define entre cores frias ou cores quentes e sempre buscando este equilíbrio. Também não quer agitar demais, a gente pode daí tocar umas pinceladas de umas cores frias, que daí a gente chega aí num ambiente mais harmônico. Muito interessante essa situação. E eu vou aproveitar, já que você é uma grande especialista em ambiente de trabalho e também nas cores, para perguntar, existe uma consciência geral de que empresas alimentícias utilizam o vermelho para estimular na gente a vontade de comer. Isso realmente funciona, Priscila? Pois é, muito das cores, do efeito psicológico das cores vem das nossas próprias lembranças, né? Então a gente lembra muitas marcas de alimentos, né, nos tons de laranja, vermelho, enfim, e isso pode nos dar uma sensação também de fome ou de vontade de comer. Né? Da mesma forma, por exemplo, a gente pensa em verde. Verde nos lembra questões de natureza, de bem-estar. Então a gente vê muitas marcas que são ligadas aí à área do bem-estar e da saúde, utilizando no seu próprio logomarca o tom de verde. Então são estratégias, daí já entra um pouco mais estratégias de marketing, né? Que se utiliza as cores para também captar determinados públicos, né? Entendi. E isso pode, então, trazer também uma certa influência justamente por conta dessa questão psicológica que a gente estava conversando aqui. Exatamente. Muito interessante. Priscila, quero agradecer imensamente a sua participação com a gente aqui na Rádio Mais hoje. E se alguém ficou com alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que as cores podem afetar tanto assim a gente, o nosso ambiente, o nosso cotidiano, tem algum canal, Priscila? Claro, Carol. A gente vem trabalhando com este conceito, né, de todo o espaço físico, a forma como ele pode nos influenciar e que seja uma influência positiva, né? Se a gente entende que a gente pode utilizar o espaço físico como uma ferramenta para melhorar a nossa satisfação e, consequentemente, a nossa produtividade, vamos fazer isso. Então, a gente está divulgando muito conteúdo, muito sobre este conceito no nosso canal, que se chama qualidadecorporativa.com.br. Então, a gente está nas redes sociais, mas também no site. Quem quiser entrar em contato conosco ali ou através do e-mail contato@qualidadecorporativa.com.br, vai ser um prazer também continuar essa conversa. Muito legal mesmo. Agradeço imensamente a sua participação mais uma vez aqui na Rádio Mais. Eu que agradeço, Carol. Estou à disposição aí para vocês o que precisar. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.